Bom, gente, nós estamos aqui com o Ayrton Costa, e ele vai conversar com a gente sobre um assunto que nós precisamos ficar por dentro, até para você evitar determinados locais. De repente você vai sair da tua casa, você vai sair do seu trabalho, você vai depender, por exemplo, de alguns caminhos para chegar até a sua residência ou sair da sua residência para ir para o seu trabalho, ou vice-versa. Tem gente que tem a oportunidade de ficar só em casa, já tem outras pessoas que não têm essa oportunidade, vai ter que sair de onde está para ir para outros lugares. E aí a gente tem que ficar atento com os tais cuidados. O que a gente observa? Tem algumas avenidas e algumas ruas que elas têm ali as informações. Cuidado, evite estar aqui neste local, porque aqui pode ter alagamento. Alguns lugares são assim, outros não. E aí a gente precisa ficar mais ou menos por dentro. De repente não vai chover, mas existe ali uma informação que nos traz de alerta. E é por isso que o Ayrton hoje está aqui para conversar com a gente. Estas chuvas, elas têm previsão de ir até mais ou menos quando? Sempre uma grata satisfação, né, Vanusa? Bom dia a toda a família, o dia, quem está nos assistindo, está aqui nesse programa, né? Como você bem mencionou, é uma franquia de sucesso. Eu fico muito feliz, né, de sempre estar sendo convidado, porque aqui a gente pode falar naturalmente, falar de forma muito clara para que o cidadão e cidadã compreenda a mensagem de segurança. Olha, sobre a chuva, o período chuvoso ele está irregular. Né? Se eu dissesse aqui, está chovendo em todo o Piauí, claro que não é verdade. Alguns pontos estão recebendo mais chuva, outros estão recebendo pouca chuva. Às vezes a pessoa que é um apaixonado pela chuva acha suficiente aquele temporal, mas a pessoa que planta o nosso quiabo, o nosso maxixe, o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, essa chuva não está sendo suficiente para algumas comunidades, né? Então, são realidades e realidades. O período chuvoso deve se prolongar até abril para a maior parte dos municípios, né? Na faixa norte, extremo norte, planície litorânea, vai chegar até maio. A gente está na torcida que a chuva seja suficiente, como eu falei, para os cultivos, porque eu sou daquele tempo que na Semana Santa era uma fartura só, verdade, e a gente comia muita coisa vindo da agricultura familiar. Então eu estou na torcida, viu, você, agricultora, que seja joinha a nossa chuva. Muito bom. Ayrton, foi muito bom você ter falado sobre isso. Por que eu perguntei sobre as chuvas chegarem mais ou menos até que época, mais ou menos? A gente sabe que a mudança climática ela tem acontecido constantemente. E nós sabemos que o homem, obviamente, tem mudado muito tudo que tem acontecido no planeta. E a gente sabe que isso, a gente tem que realmente colocar a mão à palmatória. Mas outra preocupação que a gente tem, e é o que você acabou de falar, é que tem muita gente reclamando de lugares que estão sendo alagados, mas tem muita gente sofrendo com lugares que não está em nenhum momento chegando chuva. Por exemplo, o sul do estado teve um tempinho sem chuva, né? E como as pessoas mesmo falam, na zona rural, na parte realmente do campo, tem gente que o gado já está morrendo, né? Sim, a gente tem recebido, né? Apesar da Defesa Civil não ser um órgão estritamente voltado para a agricultura, mas ele recebe informações dos agricultores, né? Da produção familiar e do agronegócio, e a gente monitora essas variáveis, né? De tal forma que a gente tem uma preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação não é a quantidade de chuva, é a distribuição da chuva que está sendo desigual. A gente está tendo um período chuvoso, Vanusa, que é assim, cai aquele mundo d'água. Gente, cai muita chuva no local, aí passa uma semana, 2 semanas sem chuva, com temperaturas absurdamente elevadas, e isso prejudica aquele agricultor que acreditou, que preparou a terra, semeou, o cultivo dele não consegue se desenvolver. É como se literalmente a planta fosse cozinhada de dentro do solo para fora, né? Solos mais rasos, pedregosos. Então a gente tem uma parte do Piauí que está lidando com o fantasma do veranico, que é uma microestiagem, né? Então pode cair um mundaréu de água, mas o ideal seria aquela chuvinha tranquila, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, durante 1 mês, 2 meses. É isso que faz a diferença. Irrigando a terra, né? Exatamente. E não aquela chuva intensa que ao mesmo tempo que ela cai, levando tudo, ela também
de uma certa forma, é escoada muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, imagine o tamanho do prejuízo, que hoje a gente tem outros problemas, né? Sim. A gente fala muito de chuva, mas nós temos que ter um cuidado com a nossa terra, com o nosso solo. Então, uma chuva que cai torrencialmente, ela vai lavando o solo, ela vai tirando o nutriente do solo, tudo aquilo que a natureza produziu ao longo de séculos, vai arrastando aquilo e deixa só aquele material ferruginoso, pedregoso. Então é algo que a gente tem que ter muita cautela. Não é a chuva torrencial, seria a chuva bem distribuída, tanto para os nossos reservatórios como para o homem do campo. Então nós estamos presenciando esse fenômeno desde o ano passado, claro que a gente foi uma seca terrível, né? E algumas chuvas localizadas, mas esse ano está chovendo mais, mas está chovendo dessa forma, que é uma grande preocupação. Muito bom a gente ficar bem informado. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, como é que vão ser essas chuvas já com a chegada do mês de março? Me parece que domingo é o primeiro dia, né? Olha, nós Primeiro estamos... dia de março. Isso, é muito importante que a gente saliente aqui para a sua audiência, né? Que principalmente o pessoal da faixa metropolitana, Teresina e todos os municípios vizinhos, que nós estamos recebendo, Vanusa, hoje no estado do Piauí, uma entrada de um corredor de umidade. A gente sempre fala assim, corredor de umidade, as pessoas têm curiosidade, o que é isso? Gente, é um montão de nuvem. Um montão de nuvem que vem ali do oceano, alimentado pela umidade do oceano, e quando ela entra no estado do Piauí, já está na Bahia, ela traz muita chuva. Então, se a gente não tiver um escoamento bom, não tiver uma galeria boa, não tiver uma área para onde essa água escoe com segurança, isso causa transtorno, dificulta a nossa locomoção, torna-se uma ameaça, né, à nossa segurança. Então nós temos aí uma predisposição para ter chuvas intensas nesse primeiro momento, 24 horas, 48 horas, 72 horas concentrada no sul. A gente está inclusive hoje, amanhecemos, todo o estado do Piauí com alerta laranja, a autoridade federal, e você estava mostrando agora no monitor que eu acabei de ver, né? Que os teresinenses receberam o alerta de celular, o alerta de SMS. Por que nós ligamos o alerta hoje cedo? Porque nós vai ter chuva em Teresina. E Teresina não precisa ser esse mundo de chuva. Uma chuva de 30, 50 milímetros em pouco tempo em Teresina é realmente muito, muito complicado. Principalmente para quem usa motocicleta, para quem está de carro, que tem que trafegar por algumas vias. É uma característica da nossa cidade, quase toda plana, mas com um detalhe: a parte leste é mais alta e as águas correm para o rio Parnaíba. A parte sul é mais alta e as águas correm para o rio Parnaíba e para o norte. Então nós temos uma espécie de bacia que as águas convergem, tem que passar necessariamente pelo centro e pela região leste, que são as duas áreas mais vulneráveis. Claro que a gente tem ali região do Lagoas do Norte, que é vulnerável, Mafrense, Olarias, e lá no extremo sul, por uma questão muito específica, a região do Torquato Neto e do Portal da Alegria, que chama a atenção. Não está com muito tempo, tá? É recente, que a gente teve também uma chegada de chuva, que o clima estava muito parecido com o de hoje. E no finalzinho da tarde chegou as chuvas e passou da noite até a madrugada e foi se encerrar lá pela madrugada, que começou aquela garoazinha e foi parando aos poucos, e durante o dia do dia seguinte veio aquele solzinho, mas foi chuva intensa. O que a gente tem percebido de ontem para hoje? Um clima meio que frio na noite, um clima meio que frio durante a manhã e o céu muito carregado de nuvens assim diferenciadas. Você estava agora há pouco explicando sobre essa questão de nuvens e daquele lado quente que acontece durante o dia. Muito bem, né? Teresina amanheceu, todo mundo percebeu a nebulosidade sobre a cidade, né? Essas nuvens... Quase uma neblina, né? Exatamente. É uma cobertura densa de nuvens, isso estava em quase todo o estado do Piauí. Ela não provoca chuva volumosa e intensa, ali é um resto de um grande temporal. Olha, a gente tem que convir, Bahia, Minas Gerais, está chovendo horrores, Espírito Santo, está chovendo muito. Então, parte dessa nebulosidade, dessa umidade, alcança o topo do céu e ela segue para o Piauí. Porém, mais tarde, com o calor, com o tempo abafado, essa é a física do céu, essas nuvens vão se organizar. Então, essa organização é que vai permitir que essas nuvens despejem muita água sobre a capital, mas também sobre Amarante, Regeneração, José de Freitas, União, várias cidades. Então, aí onde mora o risco, né? A gente tem agora, a partir de agora, um gatilho
para no final da tarde, é a famosa chuva convectiva, formar a chuva intensa e localizada, que é a pancada. Muito bom. É muito bom a gente ter essas informações. E aí a gente lembra que essa chuva é a chuva que provavelmente venha, mas ela vai se estender ou ela vai ter paradas? Não se sabe. Olha, esse dado a gente não tem como precisão. Sim. Por quê? Porque olha como é interessante o mecanismo da chuva. Imagine a nuvem como uma máquina, como um veículo. Para um veículo andar, você precisa de combustível, precisa com ele estar todo na manutenção, né? Bateria e tudo. Então, a nuvem, ela precisa de duas coisas. O combustível, a água e o calor, né? O ar quente e a água. Enquanto a nuvem recebe ar quente e água, ela não só se movimenta horizontalmente, mas ela despeja chuva. Sim. A partir do momento que essa nuvem deixa de receber o ar quente e úmido, ela para. Então, se nós tivermos condições em Teresina, né, para se manter quente durante todo o avanço do temporal, a chuva segue pela madrugada inteira. Agora, se esfria de tal maneira, a nuvem começa a diminuir o fluxo de chuva, porque ela tem que ser alimentada. Como é que está o clima lá fora agora? Abafado. Tá quente? Tá esquentando, quente, tá esquentando. Então, assim, fica esse alerta aí. Já tá o que a gente pode chamar a atenção da população, já que a gente tem alguns pontos que não são pontos estratégicos e positivos, mas são pontos altamente perigosos? Como alertar a população para quem vai para o seu trabalho no final da tarde ou para quem vai ter que sair de casa? Olha, um detalhe muito interessante. E se tratando de Teresina, o teresinense já conhece as áreas de estrangulamento, as áreas de alagamento. Então a gente pede ao teresinense, olha, tenha calma, cautela. Você vai chegar em casa pro abraço da sua esposa, sai com antecedência. Sai com antecedência. Olha, as áreas são inclusive hoje sinalizadas. O município sinalizou aquela plaquinha laranja com risco. Se você está mais preocupado, quer criar um trajeto alternativo, você pode ter os aplicativos de navegação. Sim. Existem vários aplicativos de navegação. Tem um deles que nós usamos, que inclusive nós noticiamos aqui, Vanusa, que foi o Waze. No Waze, o que é que a Defesa Civil faz? A gente marca as ruas que estão com água. A gente recebe a informação do pessoal do aplicativo. Meu abraço a todos que trabalham com a nossa condução, muitos sejam taxistas elogios, e motoristas de aplicativo. Abração, viu, queridos e queridas? Então, eles nos informam e a gente marca, interdita aquelas áreas virtualmente. Então, quando você está no aplicativo de navegação, ele cria uma rota segura. Então, se você... E a preocupação maior que nós temos é que Teresina tem se transformado, Vanusa, numa cidade de ampla visitação. Turismo de negócio, turismo de saúde, eu não gosto dessa expressão, porque quem vem se tratar não vem fazer turismo. Mas existe. Então, as pessoas que vêm não conhecem as nossas vias. Então, por isso que mais encarecidamente vocês busquem se orientar, né, acionar os canais competentes. Nunca se esqueçam, na agenda do seu celular, 193. São os homens e mulheres que salvam as vidas no Brasil inteiro, que são o Corpo de Bombeiros Militar. Eu quero aproveitar esse dia de hoje, já que eu já trouxe o Ayrton tantas vezes para cá, e dizer que existe uma diferença muito grande, juntamente com você e toda a sua equipe, pela comunicação, pela forma de expressar, mas principalmente pelo amor e carinho para com as pessoas. Então eu quero parabenizar, primeiro, agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus te dê saúde, te dê coragem. Você é uma pessoa incrível, já era para ter lhe dito isso aqui no nosso programa. É um grande profissional que tem ajudado muito nessa parte da Defesa Civil, tem nos orientado, tem orientado os órgãos, tem orientado a população e tem também feito esse lado tão positivo de informações dentro da cidade, porque a gente precisa saber quais são os locais que a gente deve estar, o que a gente deve evitar. Então, o seu trabalho tem sido um trabalho juntamente seu, com várias pessoas da sua equipe, mas principalmente com a sensibilidade da sua comunicação, em informar. Então a gente agradece primeiro a Deus, porque Ele é quem manda em tudo, e agradecemos a você, um profissional, um anjo que Deus mandou aqui pra gente. Obrigada, tá? Seu trabalho tem sido um trabalho, juntamente com a sua equipe, gigantesco. Eu sei que a gente não trabalha só, mas eu tinha que te parabenizar. Eu gosto muito de conversar com você, Ayrton. Eu acho que você faz um trabalho de excelência. Eu só tenho a agradecer, claro que tudo devemos ao onipotente, ao onisciente, ao onipresente. Eu não escondo isso, a minha condição de ser cristão. E um detalhe importante, eu quero agradecer, esse trabalho, ele só se torna o que é, ele só chega na casa das pessoas graças a você, Vanusa, e aos profissionais da comunicação. A comunicação
Olha, gestores, os gestores tiverem consciência, uma comunicação bem feita, uma comunicação acessível, humanizada, que as pessoas consigam compreender isso, não, faz a diferença. Em se tratando de desastre, Vanusa, uma comunicação ruim aumenta o potencial de lesão à sociedade. Então nós só temos a agradecer a você, ao Sistema Dia, a todos os grandes parceiros da comunicação, porque esse nosso trabalho sem vocês não teria a mesma eficácia. Quero agradecer, tá, Ayrton? As pessoas que quiserem entrar em contato, mais uma vez, 193. Tem também o Waze. Tem o Waze. E as pessoas fiquem atentas. Qualquer informação, a gente já tá aí precavido, né? Exatamente. Olha, sigam as orientações de segurança da Defesa Civil e façam um trajeto tranquilo de volta para casa com segurança. Obrigada, meu querido. Obrigado, que Deus te muito. abençoe, te Amém, dê saúde amém. e coragem todos os dias. Mas olha, fique atento. Fique atento todos nós, né? Todos nós.